Esse será um final de semana daqueles mais tristes que a crônica esportiva do Rio de Janeiro já passou. Mas também é uma época de novas páginas, de novas histórias. Nesse final de semana começa o projeto da Transamérica do garotinho José Carlos Araújo. E o nosso convidado é o Fernando Bonan, ou Luiz Fernando Bonan Barbosa. Fernando Bonan. Luiz Fernando Barbosa Bonan. Perfeito. Bonan, obrigado por você aceitar esse nosso convite aqui. A gente está bem aqui na Quinta da Boa Vista. Já te pergunto o seguinte, como é que está o coração para ingressar nesse projeto, saindo da Rádio Globo e ingressando num projeto maravilhoso com um garotinho, que é um dos maiores nomes, um dos maiores expoentes da nossa crônica? Bem, primeiramente, o Sérgio, o Michel, a todos os amigos aqui do site Rádio Verdade, eu gostaria de prestar aí as minhas condolências à família da Rádio Tupi, a família do nosso já saudoso Jorge Nunes, que infelizmente nos deixou aí nesta última sexta-feira. Como você bem disse, é um final de semana em que se mistura a tristeza com a expectativa da estreia de um novo projeto radiofônico aqui no Rio de Janeiro. Então, primeiramente, quero deixar esse meu registro, do meu pesar, de toda a equipe de esporte também da Rádio Friburgo, dos fãs do Jorginho lá na Serra, pelo seu passamento. Que Deus o tenha e conforte a todos os seus familiares. Com relação a esse projeto, um projeto realmente sensacional, bem interessante, o projeto da Transamérica com Garotinho, e que eu fiquei muito feliz de ter sido convidado pelo nosso Papa da Comunicação Esportiva, né, que é o nosso Garotinho. Eu diria isso. Como é que veio esse convite? Você estava locutor da Rádio Globo até o último dia 31, como é que veio esse convite? Olha só, meu contrato com a Rádio Globo, ele terminou agora no dia 31 e por um acordo entre as partes e obviamente respeitando toda a dinâmica dentro da emissora, dentro da empresa Sistema Globo de Rádio, a gente optou realmente por não continuar. Foram 5 anos de uma realização de um sonho de um menino, de um locutor esportivo do interior. Como vocês sabem, eu sou de Nova Friburgo. Juventude da Serra. Isso, eu sou de Friburgo, com muito orgulho, com muito carinho. Tem um trabalho lá em cima que fez agora, o ano passado, 25 anos, de janeiro a dezembro, na Rádio Friburgo AM. E em final de 2008 eu recebi um convite do ex-diretor-geral do Sistema Globo de Rádio, meu amigo, meu conterrâneo, Giovanni Faria, para vir para o Rio de Janeiro e vir para a Rádio Globo. Então, esses 5 anos foram 5 anos de muito aprendizado, de muitas novas amizades, de crescimento profissional, e eu sou muito grato mesmo à antiga direção, à atual direção, aos funcionários, aos amigos que lá deixei, que foram praticamente 100% de amigos que eu deixei, e que serviu muito para a minha vida pessoal e profissional. Sou muito grato à Rádio Globo, inclusive postei no Facebook que a partir de hoje, dia 1º de fevereiro, eu não precisaria nem mais usar a camisa da Rádio Globo, porque a camisa da Rádio Globo ela já ficou eternizada, ficou imortalizada no meu coração e vai ficar para sempre, tá? E no meu currículo vai ter sempre aquele detalhe muito importante, né? Aonde você trabalhou. Eu fui locutor esportivo durante 5 anos da maior emissora desse país, que é a Rádio Globo. Já que você está falando disso, não era nem essa pergunta, mas já que você está falando disso, existe essa coisa de DNA de Rádio Globo? Porque o Penido falou sobre isso, o seu Alfredo Raimundo também falou assim, não, quem já trabalhou naquela casa realmente tem essa coisa de identificação com a marca, realmente tem essa coisa de DNA da Rádio Globo? Olha só, eu desde os meus 18 anos, 17, 18 anos, a gente sempre acompanhava no interior as transmissões da Rádio Globo. No e AM. Também, claro, da Rádio Tupi, da Rádio Nacional, no AM. E a Rádio Globo sempre foi muito, muito marcante na minha vida por ter tido Jorge Cury, Valdir Amaral, João Saldanha, Kleber Leite, Loureiro Neto, Danilo Bahia, vários outros daquela, depois José Carlos Araújo, Gilson Ricardo, enfim, feras da comunicação esportiva, em que você, desde pequeno, querendo entrar na profissão, querendo seguir essa carreira, sonhava, poxa, um dia eu vou estar na Rádio Globo, um dia eu vou trabalhar na Rádio Globo. Eu acho que tem um pouco disso sim, sabe, o Sérgio? Essa coisa de você querer vestir a camisa de um time grande, principalmente quando você vem do interior. Você que é do interior, né? Começar numa cidade grande, normalmente é um pouco mais fácil do que começar no interior. Como é que foi esse teu começo lá em Friburgo?
Ah, não resta dúvida, foi um começo bem difícil, bem complicado. Primeiro, por esse fato, né, das emissoras grandes do Rio, a Globo, a Tupi, a Nacional, naquela época, entrarem muito bem em Friburgo. Então existia, além de tudo isso, aquele preconceito de que santo de casa não faz milagre, né? Esse velho ditado popular, dito popular, santo de casa não faz milagre. E eu acho que a gente conseguiu quebrar esse paradigma. E estamos aí há 25 anos, né, transmitindo todos os campeonatos. No início foi muito difícil, não tínhamos equipamentos, não tínhamos patrocinadores para acreditar no nosso projeto, mas alguém acreditou e hoje a gente tem uma carteira, graças a Deus, muito forte, muito interessante na Serra e que nos proporciona fechar, por exemplo, 12 meses de contrato e fazer os principais jogos aí durante o ano. Quando o Bonan fala carteira, quer dizer que ele tem um grupo de patrocinadores que apoiam o projeto dele, o trabalho dele lá em Friburgo. Bonan. E revelando, inclusive, desculpa te cortar, e revelando também profissionais aqui no Rio de Janeiro, que às vezes ficam sem mercado e que ficam esperando uma oportunidade. O Ronaldo Escobar trabalha contigo. Mas eu vou te dar outros exemplos que talvez você vai até surpreender. Daniel Pereira, Wilson Pimentel, Gerson Júnior, grande Gerson, amigo Gerson. Todos passaram lá pela Friburgo AM com o nosso trabalho, com a gente. Maravilha. Mas como você tá só esses três que tem outro. Como é que você virou locutor esportivo? Porque normalmente o cara não começa locutor. Ou no seu caso, você começou como locutor esportivo? Não. Eu comecei como repórter esportivo imitando o Kleber Leite. Maravilha. Imitando o Kleber Leite. Foi teu ídolo na reportagem? Ah, com certeza. O Kleber foi assim, a minha grande referência na reportagem esportiva e eu tinha por ele assim, uma adoração profissional muito grande. Eu jogava botão, aliás, é interessante isso, na maioria dos comunicadores esportivos, eles falam assim, eu jogava botão e já narrava, e eu comecei por ali, sabe, brincando de botão e narrando e tal, imitando o Kleber Loureiro, aquela dupla, era Kleber e Loureiro Neto, há bem pouco tempo agora, poxa, vim me tornar amigo do Loureiro Neto, a gente está torcendo aí também pela sua franca recuperação, grande Loureiro, então, quer dizer, eu comecei como repórter, a equipe da Rádio Friburgo, na época, né, eles estavam montando a equipe, e eu tinha 16 para 17 anos na época, e comecei a bater bola no gramado, aquela coisa toda, até que 2 anos depois, o nosso narrador, ele não pôde ir no jogo, era Friburguense e Madureira, pela Série B do Campeonato Carioca, e o chefe da equipe, eu cheguei no estádio para fazer um jogo todo preparado, fonezinho de ouvido, tudo anotadinho. E esse chefe da equipe virou e falou assim, Bonan, Luiz Carlos, que era o narrador, teve um problema particular, não vai poder vir. Da nossa equipe aqui, você que tem a voz mais bonita, a voz mais clara, você tem pique, você é um cara descontraído, você tem um bom vocabulário, você vai narrar o jogo hoje. Eu falei, hã? Gelou. Vou narrar o jogo hoje? Não, vai lá, pega o microfone. Pô, eu comecei, foi dali. Aí eu comecei a tomar gosto pela coisa, achei interessante, aí comecei a dividir jogos com ele. Aí um belo tempo ele também, acho que um ano depois, ele virou e falou assim, olha, eu não quero mais seguir, o Bonan tá a fim de seguir carreira, deixa ele. Ele saiu, se afastou, eu fui e tô aqui. Só para explicar pro pessoal, passou um vendedor de picolé agora há pouco aqui atrás, porque a gente está na Quinta da Boa Vista, que é um lugar, para quem não é do Rio de Janeiro, é um lugar onde as famílias vêm no final de semana, fazem piqueniques. Por falar em família, você... Fala em piquenique? Já fiz piquenique aí também. Aqui também, com a família, com a esposa. Você não mora aqui no Rio, né? Hein? Você não mora no Rio? Rio. Não, eu tenho residência aqui no Rio também. Tem também, né? Tem. Mas a sua família... Estou meio que minha família, Friburgo. Originalmente Friburgo. Como é que esposa, filho, Como mãe. é que é para um cara que é de Friburgo dividia... Você se divide em dois, né? Você vem pra cá, faz jogo aqui, volta pra lá. Como é que é o teu tempo, assim? Você faz jogo lá, mas também faz jogo aqui, tem que atender a sua carteira de anunciantes lá, mas também tem que assumir funções aqui nos projetos aqui do Rio de Janeiro. Como é que é essa divisão do Bonan? É uma divisão, primeiramente, prazerosa, porque quando você faz aquilo que você gosta, não cansa, tá? Mas também é cansativo, porque a gente é feito de carne e osso, né? Então você tem que estar sempre muito bem preparado fisicamente também para aguentar essa maratona.
né? São 130 quilômetros de distância, é perto, mas você fazendo esse percurso 2, 3 vezes por semana, você chega no final do mês, você chega exausto. Mas dá para conciliar. Quando eu vim para cá, a gente veio também com esse combinado, né, com a direção, bem arquitetado com a direção da Rádio Globo, como está sendo feito agora, vai ser feito agora na Transamérica um garotinho, de que quando eu estiver, por exemplo, final de semana, dentro da escala eu possa dividir sábado em uma, domingo na outra, meio de semana, quarta em uma, quinta na outra, e eu vou procurar sempre conciliar os jogos aqui no Rio de Janeiro para que eu possa descer na sexta, ficar sábado e domingo, curtir também a cidade maravilhosa e retornar segunda-feira. Lembrando que é você, Garotinho, Chalita e o Cantarelli. Isso, os 4 que narram na equipe, né? E tem o Rui Fernando também que narra. O Rui também narra. Rui né? também. Você é um cara de Friburgo. Te assusta a violência do Rio de Janeiro, você que tem um filho de 3 anos de idade? Hoje mais ainda. Sérgio, eu frequento, convivo com a cidade do Rio de Janeiro há 25 anos. Tá? Isso não começou ontem. E eu procuro nunca pensar no pior, sabe? Eu vou aos lugares, eu vou à praia, eu caminho na Quinta, eu caminho na Orla, eu vou a teatro, eu vou a shopping, eu vou a cinema, eu ando... Enfim, eu não ando com aquele pensamento fixo, porque a violência ela não é própria do Rio de Janeiro. A violência hoje é em Friburgo, é em Volta Redonda, é em Niterói, entendeu? Está em todos os lugares. Eu costumo pensar que primeiro você tem que pedir sempre a Deus, né? Pedir a Deus a proteção, pedir a Deus que proteja você naquele momento. E a única coisa, você falou em filho, hoje em dia, mais do que nunca, meu filho vai fazer 3 anos agora em abril, a única coisa que eu peço, que se algum dia eu tiver que ser violentado por essa insegurança, que o meu filho não esteja por perto. É só isso que eu peço. Hoje a coisa mais importante da minha vida é meu filho, sabe? Claro, a minha esposa, a minha mãe, o meu trabalho, vocês, meus amigos, são muito importantes. Mas hoje meu filho está acima de qualquer tipo de interesse. Sim, qualquer. Então, eu até me emociono falando dele, porque ele é uma criança excepcional, uma criança fantástica, um menino que 3 anos, que veio para preencher um vazio muito grande na minha vida. Tá? Eu sempre tive o carinho do público, o carinho, se posso dizer, fãs, né? Pessoas que acompanham o nosso trabalho, que gostam do nosso trabalho, mas me faltava o Lucas, sabe? Então o Lucas, ele veio para preencher esse grande buraco que existia dentro do meu ser, dentro do homem Fernando Bonan. Mas por isso que eu te disse, se eu me alonguei, peço desculpas, mas é o nosso papo. Por isso que eu disse para você, hoje se eu tiver que ser violentado por essa insegurança, que não é própria do Rio de Janeiro, isso é a nível Brasil, que ele não esteja comigo, que ele não esteja dentro do carro, que ele não esteja por perto, porque aí eu não sei o que na hora eu vou fazer para defendê-lo. Vai querer que o filho seja narrador também, não? Ah, rapaz, sei lá, isso é uma coisa muito... Eu não parei para pensar não, porque você vê, por exemplo, vários jogadores que os seus filhos não jogam nada. É verdade, mas tem vários jogadores, empurrar, né? Eles querem às vezes empurrar e às vezes o menino não serve para aquilo. Não sei, ainda é muito cedo, ainda é muito novinho, né? 3 anos, deixa Papai do Céu encaminhar, né? O seu time é? Eu sou Flamengo. Flamengo, assumidamente, sem nenhum problema. Assumido, porque eu vim da arquibancada. Eu vou te fazer uma revelação aqui. Sim. Temos um torcedor organizado aqui. Não. Eu sou da época da torcida realmente organizada. Eu sou da época da torcida organizada. Aquela que fazia festa, realmente a festa. Eu sou da época da torcida organizada, em que você organizava excursões para o Rio de Janeiro, que você organizava passeios na Quinta da Boa Vista, que daqui a gente saía fazendo a festa, com bandeiras, com tamborins e papapá, para ir lá torcer pelo Flamengo, tá? E não para ir lá para arrumar confusão, marcar briga pela internet, se encontrar aqui perto do Quinta Dó para sair na porrada. Isso, na minha concepção, não é torcida organizada. Isso não é torcer por um clube, tá? Isso é outra coisa, isso é outro esporte, não é futebol. Eu vim da arquibancada. Eu fui chefe e fundador, um dos fundadores,
da Flaburguense em 1975 para 76, com 16 anos de idade. Você está contando a tua idade, ó, 75, Eu tenho 76. 53 anos, muito bem vividos, entendeu? Sem nenhum problema com a idade, não. Como é que é ser pai depois dos 50? Ah, maravilhoso, cara. Pô, de vez em quando eu me pego pensando, falei, caramba, por que não foi antes? Né? Esse desejo, esse tesão de ser pai, de ter um filho e tal, por que não? Mas como eu sou um católico, acredito muito em Deus, não sou aquele beato de andar com a Bíblia, de frequentar a igreja todo dia, mas eu tenho Deus aqui dentro do meu coração e eu converso muito com Ele todo dia, toda hora, todo momento, e Ele está sempre do meu lado, sempre ali me ajudando. De vez em quando me dá uma rasteira, eu levanto, olho, pai, o que está acontecendo? O que houve? Aí eu recebo orientação e espero, fico calmo e as coisas acontecem. Nunca fui muito de me precipitar na minha vida profissional. Eu acho que foi ele determinou, o seu momento vai ser esse aqui, ó. Aos 49 eu vou te dar o filho desejado. Mas primeiro você tem que fazer isso, isso, isso. Deve ter sido assim. Talvez num momento de maior calmaria na sua vida, até de trabalho, você... Porque a gente vê, por exemplo, você mesmo tem, Michel também tem vários amigos que com 20 tentou, com 30 tentou, com 40 tentou e até agora não conseguiu. Deus é que sabe o momento certo para tudo na sua vida. Não é a gente que sabe nada, a gente pensa que sabe nada. Quem sabe é Deus. Você é um morador da região serrana, você nasceu em Friburgo, Friburgo, né? nasceu lá. 7 de outubro de 60. Há 2 anos atrás, a tragédia na Serra? 3 anos. 3 anos. Enfim, aconteceu aquela enchente, aquela catástrofe na Serra. E hoje ainda existem lugares onde a ajuda não chegou, ou seja, milhões e milhões de reais foram depositados nas contas das prefeituras locais e muitos lugares ainda não receberam a devida assistência. Como é que está Friburgo nesse momento? E se você conhece muita gente que perdeu tudo, muita gente prejudicada, muito comerciante que perdeu tudo na época. Olha só, Friburgo cresceu muito, né, de uns anos para cá. Antigamente você conhecia todo mundo, você via todo mundo na mesma esquina, nas mesmas ruas. Hoje a cidade cresceu muito, cresceu para a periferia. Hoje você anda em Friburgo e você, caramba, será que eu estou na minha cidade? Porque você já não conhece mais as pessoas. A gente vai, por exemplo, vai a certos bairros e algumas empresas, aí você olha assim e fala, caramba, tem loteamento aqui, como que a cidade cresceu. E a gente vive muito na parte urbana do município, no meu caso, então eu não ando muito na periferia, então a gente não observa assim como foi o crescimento galopante da cidade, até de uma maneira desordenada, tá? Mas acredito que hoje a gente ainda tem muita coisa para ser feita. Tá? Aconteceram 2 tragédias em Friburgo, não só a climática, mas como também a política. É verdade. Né? Infelizmente a política, porque muito desvio de verbas federais, verbas estaduais, e que até agora nada foi comprovado, provado, tem ninguém preso, apenas suspeitas e processos, e com certeza quem paga com isso é a população. O mais pobre, sempre o mais pobre. Ah, sim, né? com certeza. Infelizmente é cultural nesse país, não tem ninguém preso, né? É uma pena. Bom, Bona, quem foi o teu ídolo como locutor esportivo? Porque todo mundo tem um locutor esportivo e fala assim, porra, esse cara é o cara. O teu estilo de narração, desconfio que seja o próprio Garotinho do teu ídolo. Ou não? Meu Garotinho é nosso ídolo, né? O ídolo do momento, o ídolo de um passado bem recente, mas a referência de início foi o Jorge Cury. Até pela identificação clubística, né? Flamenguista com flamenguista. Um garoto de 16 anos, começando a curtir futebol, a gostar de ouvir os jogos pelo rádio e ouvir o Jorge Cury. Claro que depois da passagem do Jorge, o próprio crescimento, né, a gente vai crescendo, vai conhecendo outras situações. Depois vem a era José Carlos Araújo Edson Mauro. Aí pronto, ali eu me apaixonei. Eu não vou citar apenas o Zé, não. O Edson Mauro também teve uma importância muito grande na minha formação como um locutor esportivo, entendeu? O Edson Mauro, o Zé Carlos sim, mas o Edson também teve uma participação muito grande. Se você
me desse a oportunidade, eu vou dividir essa idolatria, tá? José Carlos Mauro, José Carlos e Edson Mauro. Bona, alguns internautas acham que não só a Rádio Globo, mas o rádio de uma forma geral, perdeu muitos talentos para a televisão, né? Você acha que o rádio está indo por um caminho de empobrecimento artístico, empobrecimento de conteúdo? Ou você acha que há um certo exagero nisso? Eu acho que um certo exagero. Existe, obviamente, uma debandada, porque você que faz rádio, tá? A locução esportiva de rádio, você quando vai para a TV, o processo de adaptação, isso no meu entender, eu posso estar redondamente enganado, ele é mais fácil para você se adaptar do que o contrário. Porque a dinâmica de transmissão do rádio é uma, a da televisão é outra. É mais fácil você pisar no freio do que você acelerar. Concorda comigo? Perfeito. É mais fácil você pisar no freio. Puxa o freio de mão, reduz, acelera, vai embora. Entendeu? Teve uma certa vez, uma certa ocasião, que eu recebi um convite para fazer um piloto numa TV aqui no Rio, e colocaram lá tudo, pode começar. Eu comecei, devagar. Calma. Calma, entendeu? Se fosse o contrário, eu estou inclusive com uma situação em Friburgo, do menino que narra na TV lá em cima e quer ser locutor esportivo do rádio. Aí eu já coloquei ele para fazer alguns jogos. Qual o nome dele? Fernando Moreira. Uhum. E aí primeiro jogo eu falei assim, e aí você gostou? Eu falei assim, rapaz, eu dormi o primeiro tempo todo. Como é que você dormiu? Porque você está narrando no estilo televisão no rádio. Aí, tem que botar para cima, tem que apertar. Agora também, as opções hoje na televisão, ela é bem maior do que o rádio, né? Você vê, nós estamos hoje aqui no Rio de Janeiro, a gente está, o mercado muito apertadinho de opções, né? Você vê, o Zé está abrindo agora, mas já tinha sido esse projeto lá com o Edilson, que foi um grande sucesso, Edilson Silva na Transamérica, foi agora para a Band, o Zé foi para a Transamérica. Então você vê que você conta praticamente nos dedos o espaço que você tem hoje no rádio. E a TV eu acho que a coisa é mais ampla. Você já foi convidado para ser narrador de TV a cabo? Eu recebi um convite em 2010 para gravar um piloto, tá? Na Sport TV, e parece que esse piloto ele foi meio que aprovado, tanto que na época as pessoas que me convidaram, eles me perguntaram, aqui é para começar a semana que vem, e como eu estava há muito pouco tempo na Rádio Globo, coisa de um ano e pouco, 1 ano e 5 meses, eu preferi utilizar um dos pontos principais da minha educação, que meu pai sempre me deu, minha mãe também, de que olho grande você não entra na China. Um passo de cada vez. Eu estava vindo para o Rio de Janeiro realizar um sonho, trabalhar numa grande emissora, como poderia ter sido a Tupi, como Sim. poderia ter sido uma outra emissora, tá? Não vamos aqui também colocar a Rádio Globo como nada disso, mas a Rádio Globo, todo mundo sonha em vir trabalhar na Rádio Globo, trabalhar na Rádio Tupi, trabalhar numa rádio de de ponta aqui na cidade do Rio de Janeiro, ainda mais você que vem do interior. Sim. Então, eu somei isso tudo, eu pensei, caramba, quem me trouxe, o que eu vou dizer? Eu vim pra cá por causa dele, ele que me trouxe, aí bateu aquela coisa da gratidão, que isso é um sentimento que hoje, infelizmente, no nosso meio não existe mais, mas eu sou bem antigo esse ponto. Você foi leal com quem te trouxe. Leal, mas eu preferi ser mais grato do que, de repente, ir, largar e se não dá certo lá. E aí? Mas eu não me arrependo não me arrependo mesmo do que eu fiz, de ter continuado no projeto Rádio Globo, de ter chegado até esse 1º de fevereiro. Você estava falando sobre acelerar a narração ou diminuir um pouco o ritmo. O Evaldo José e o Deva Pascovitch, eles têm 2 estilos de narrações bem diferentes do que você faz na Rádio Globo, do que você fazia na Rádio Globo e vai fazer nesse final de semana na Transamérica. O estilo de vocês é mais acelerado, do Evaldo José e do Deva é mais um ritmo mais parecido com o da TV na CBN.
há pessoas, há teóricos, né, há gestores no rádio que acham que exista uma tendência, até por causa da proliferação de canais a cabo, de que a narração esportiva do rádio fique mais parecida com a CBN no futuro. Você enxerga assim, ou você acha que esse estilo de narração mais acelerado, como é um estilo clássico há muitas décadas no rádio, ainda vai prevalecer no futuro? Você me fez uma pergunta há um tempo atrás, há uns minutos atrás, se locução esportiva se forma ou se é dom. Locução esportiva, na minha opinião, é dom. Dom. É dom, é dom. Você pode... Não se forma narrador. Você pode até, se eu disser que não forma, né, eu vou estar sendo incoerente. Você pode até, você quer ser narrador. Você vai, por exemplo, pega um professor, o Edson Mauro, por exemplo, o Zé Carlos Araújo, Luiz Penido, Evaldo José, o J. Santiago, o Odilon. Você vai pegar essas feras, tá? Rodrigo, lá da Manchete, nosso companheiro. Aí você vai pegar, olha, os caminhos são esses, é assim, você vai dar uma noção, tá? De como. Mas você tem que ter um dom para narração. Você tem que ter dom. Eu acho que tudo nesse campo é você vir com o dom. Porque eu até hoje, e vou continuar aprendendo até o fim da minha vida. Até hoje você pega certas situações. Eu, por exemplo, eu nunca me esqueci de um detalhe, 1 ano e meio já de profissão. Aí um amigo meu falou assim, pô, eu tava te ouvindo ontem, tava legal, mas a gente não sabe onde está a bola. Eu falei, como assim? Você não posiciona a bola. Isso tem muito locutor por aí que também não posiciona a bola. Onde está a bola? Não leia texto comercial com o time no ataque, e se sai um gol. Não chame o plantonite, de vez em quando a gente comete esses erros. Isso é coisa normal, é ao vivo, Sérgio, ao vivo não tem como você... Aqui a gente está, edita, é diferente, lá é ao vivo, tá? Então eu acredito que na narração esportiva seja dom, tá? Com relação a estilo, você acabou de dizer, estilo, cada um tem o seu. Cada um tem o seu. Me disseram, tá? Ninguém lá de dentro, mas já me bateram que, lá na Transamérica é leve, é brincadeira o tempo todo. Assim, brincadeira. Tem muita brincadeira, tem muita coisa. É algo mais jovem, né? Aí eu respondi para a pessoa assim, olha só, Zé Carlos me convidou, me chamou, confiou no meu taco. Eu vou continuar fazendo o trabalho que eu fazia na Rádio Globo, que eu faço na Rádio Friburgo. Eu não vou mudar o meu estilo, eu posso melhorar, eu posso aperfeiçoar, eu posso adicionar certas situações. Adequar. Agora, mudar estilo, como é que eu vou mudar meu estilo? Primeiro, eu não falo gíria. Você vai ter que falar gíria, então muito obrigado, um grande abraço. Nada contra aqueles que falam gíria, mas eu não falo gíria. Muito raramente eu falo gíria. Eu acho que você tem diversas maneiras e formas de você se dirigir ao público jovem. Você não precisa... Aí, tudo bem? Beleza? Estamos iniciando aqui mais uma transmissão. Maravilha? Entendeu? Acho que não... Até o próprio garotinho... Você imagina o garotinho fazendo isso? Não. De jeito nenhum. E ele tem uma locução jovem, moderna. E é por aí o caminho. Então, eu acho que estilo, cada um tem o seu. E eu não acho que o rádio futuramente vá por esse caminho. Muito pelo contrário, que você vê essa turma da nova geração, você está o exemplo do Hugo Lago, que agora está tendo a sua oportunidade na Rádio Globo e com toda a justiça, porque é um grande profissional, um rapaz fantástico, um caráter ímpar. Adoro o Hugo, desejo toda a sorte do mundo para ele. O Hugo mesmo, você pega a narração do Hugo. É pauleira. É pique, como diriam os anos, é pique no lugar, entendeu? É pauleira, estilo Odilon, pauleira. Como é que você vai mudar o estilo do Odilon, o estilo do Penido, o estilo do Hugo? Como é que você vai mudar? Você tem que falar mais devagar, você tem que colocar mais a voz. Aí não vai ser Hugo, não vai ser Bonan, não vai ser Zé Carlos, não vai ser Penido. O Brasil ele atravessa, nas últimas décadas, uma crise educacional, né? E automaticamente nós teremos professores piores, jornalistas piores, mas a grande pergunta é, será que também sofreremos com essa escassez de bons narradores no futuro?
Sérgio, rapaz, que você me convidou para fazer uma entrevista aqui, ou para fazer previsões para 2050, porque eu tinha que ter... Pois é. Trazer tarô aqui, era cartas, né, Michel? Mas será que isso vai prejudicar a tua função no futuro? Como assim prejudicar a minha função? A falta de escola, a falta de preparo, a falta de base mesmo. Você, por exemplo, você tem um vocabulário bacana, você fala bem. O que eu noto, isso não é uma crítica a ninguém, mas o que eu noto é que cada vez mais você tem pessoas que estão ingressando no mercado conjugando mal o verbo, pessoas que falam bastante errado. Hoje o português... Ou seja, será que teremos locutores um pouco piores bem lá na frente? Quando o Bonan estiver velhinho lá ligando o rádio, será que vamos ter locutores um pouco mais complicados? Será que vamos ouvir mais gafes no rádio? Eu espero que não. Eu vou responder assim, espero que não. Maurício Menezes, aguarde. Bom, espero Bonan, que não. Eu queria primeiro não me dirigir só a você, mas também ao público. No ano passado eu escrevi uma nota no site da Rádio Verdade referente à sua demissão da Rádio Globo. Eu tinha algumas fontes que eu julgava e julgo confiáveis, e acabei publicando aquilo. O Rafael Marques, nosso colega, nosso grande amigo Rafael Marques, meu irmão, lá no Ninho do Urubu, me puxou a orelha e falou assim: Sérgio, você gerou uma situação que você não poderia ter gerado lá dentro da empresa. Você, por favor, você peça desculpas ao Bonan, porque é o correto. Eu estou te pedindo desculpas. E eu quero citar aqui também o nosso querido Jorge Nunes, que faleceu nesse final de semana. O Jorginho dizia o seguinte para mim assim: moleque, essas suas mãos de jornalistas, você só pode sujar com a tinta da tua caneta. De resto, nada mais. Estou te pedindo desculpas se eu afetei você. Você estava com a sua mãe na UTI naquela época. Não tem nenhum problema em pedir desculpas. Eu acredito que errei meu procedimento. Deveria ter ligado primeiro para você. Nada disso. Antes de ter publicado, e te peço desculpas. Sérgio, não tem nada de pedir desculpas. Isso aí, que é isso? Isso aí faz parte do processo. Isso faz parte felizmente ou infelizmente, do nosso meio. A verdade é que eu tinha um contrato com a Rádio Globo, como todos nós temos, né? Nós somos contratados, nós somos os chamados PJ, né? A grande maioria hoje dos locutores esportivos de rádio e televisão, eles são contratados nessa modalidade. E, como você sabe, toda mudança de direção muda o quê? Muda dinâmica de trabalho, filosofia de trabalho, muda tudo. Hein? Ideologia, isso mesmo, me fugiu aquela palavra. Então, quer dizer, a nova direção da Rádio Globo, muito competente por sinal, eles chegaram a uma conclusão de que o Fernando Bonan, dentro do novo processo para 2014, não encaixaria no esquema do Sistema Globo de Rádio, tá? E eu fui comunicado agora, eu fui convocado, fui chamado agora em dezembro para conversar com o Heraldo, que é o nosso coordenador, Heraldo Leite, nosso grande irmãozinho, e ele me explicou todas as situações e a gente chegou a um consenso, né, de que, como eu tenho a minha vida em Friburgo, eu tenho a minha situação profissional já estabelecida em Friburgo, e que mudar o esquema de jogo seria realmente complicado dentro da nova filosofia, agora veio a palavra, filosofia de trabalho da nova gestão da Rádio Globo, que tem que ser respeitada, é um direito que eles têm de montar uma outra equipe, de montar um outro cenário para 2014, e que não daria para conciliar mais dentro do sistema que estava sendo aplicado até então, tá? E foi nesse momento também que surgiu o convite do Garotinho para esse projeto. Sim. E que encaixaria dentro do perfil que eu estava buscando, né? Eu poder conciliar as duas emissoras. Agora, quero deixar uma coisa bem clara para você. Às vezes, eu tenho um grande amigo lá em Friburgo, que ele é espiritualista, ele sempre diz para mim o seguinte: nada acontece por acaso na sua vida. Nada acontece por acaso, tá? Então, não estou em nenhum momento, não estive. Confesso a você, no primeiro momento, fiquei sentido, fiquei aborrecido, falei, poxa, que é isso?
Eu tinha acabado de sair do Maracanã, fiz quinta e sábado. Eu fiz quinta Vasco e Goiás em Macaé, depois fui sábado para fazer Fluminense Ponte Preta e no domingo sai a notícia. Aí pega você de surpresa. Aí você liga para um, liga para outro, procura saber o que está acontecendo, o que aconteceu e tal. E eles me tranquilizaram num primeiro momento e chegaram agora em dezembro de uma maneira muito profissional, tá? Sem nenhum tipo de arranhões e nada disso. Um papo profissional. Olha aqui, Bonan, o esquema agora vai ser assim, Você, com esse esquema aqui de contrato, não se encaixa nesse perfil. A gente optou, então, a gente não vai renovar. Perfeitamente, um grande abraço, boa sorte. Vamos ser amigos, vamos deixar as portas abertas. Como está, como continua. Tenho pela Rádio Globo, volto a dizer, um carinho, um respeito, uma admiração e gratidão por tudo que a Rádio Globo fez por Fernando Bonan aqui no Rio de Janeiro. E muito obrigado, garotinho, por estar me dando essa oportunidade de permanecer aqui no Rio de Janeiro através da Transamérica a partir de amanhã. Fique sabendo que o Rafael Marques é um grande admirador seu como pessoa. O Rafael é o concurso. Rafael é meu irmão, que graças a Deus, Papai do Céu não levou e que deixou ele entre nós para fazer o bem, para ser amigos dos amigos. Verdade. Um sujeito seríssimo, um sujeito de um caráter o Rafael não existe. O Rafael não existe. Eu não gosto muito de falar, porque me emociona quem fala em Rafael, porque nós vimos o Rafael, eu vi o Rafael de um jeito, vi de um outro jeito. A última viagem que o Rafinha fez antes de adoecer foi comigo. Foi comigo em Uberlândia. Tá? Foi Fluminense e Cruzeiro lá no Parque do Sabiá. Foi a última viagem dele. Depois ele acabou adoecendo, então foi comigo. Então, quer dizer, eu fui rever o Rafael 1 ano e meio depois, tá? E o Rafael, na minha vida, hoje aqui no Rio de Janeiro, é meu irmão, não vou dizer meu amigo não, é meu irmão. É o irmão que eu não tive. Final de semana, tua escala. Fernando Bonan, jogo do Flamengo, domingo. Amanhã começa, vamos falar de coisa boa, falar de futuro, né? A gente falou tanto de passado aqui e tudo, que também é importante, falar de futuro. Amanhã começa o Futebol Show da Transamérica. Nova casa do Futebol Show. Tivemos na última sexta-feira uma reunião muito prazerosa, uma reunião para apresentação da equipe. Está todo mundo muito animado, todo mundo realmente com muito tesão, com muita vontade de oferecer, continuar oferecendo, já que a Transamérica com o Edilson vinha fazendo um trabalho espetacular e o Zé agora vai dar prosseguimento, a gente vai dar uma cara muito legal à Transamérica. Eu estou muito feliz de voltar a trabalhar com o Zé Carlos Araújo. Isso para mim não tem preço. Eu não sei como é que você enxerga o Zé Carlos. Desculpa lhe cortar, só para você ver como é que eu só tenho motivos para agradecer a Deus. Eu trabalhei com o Zé Carlos Araújo, com o Edson Mauro, recentemente com o Luiz Penido. E estou voltando a trabalhar com o Zé Carlos Araújo. Então eu só citei Edson Mauro, Zé Carlos e Penido. Quer mais? Pra quê? Posso morrer amanhã. O Zé Estou Carlos, realizado. O Zé Carlos é um cara que ele é realizado, ele é uma referência no mercado. Estou com a voz assim porque de tanto chorar esse final de semana, nosso querido Jorginho infelizmente faleceu. E eu tô com essa cara meio abatida aqui, mas desculpem os trajes hoje, mas hoje, esse final de semana foi bravo. O Zé Carlos, ele é uma referência. É um cara que ele vai em prêmio de escola de rádio, ele valoriza, ele incentiva, fala com todo mundo. Ele ganha, é o mais aplaudido. Tem como explicar, e eu noto isso um pouco em você também, tem como explicar essa jovialidade? Você com 53 anos, ele com mais de 60, como é que Mas explica, eu sou novo ainda. Como é que explica essa jovialidade, essa coisa de criança, essa energia que vocês têm, cara? Eu sou novo, peraí, olha aqui, corta aí, corta que eu vou jogar ali dentro do lago ali atrás. Cara, 53 anos, dá uma olhada, 53 anos. Você acha que tem narrador de 20 anos que tem energia que vocês têm? Tem não. 53 anos, você veja bem, eu pratico esportes, não fumo, bebo socialmente. Você gosta de corrida também? Gosto da minha corridinha. Caminho, faço academia, não fumo, nunca fumei, durmo cedo, véspera de jogos, durmo cedo, tá? Tive a minha vida de baladeiro, hoje não, hoje eu curto mais cinema, teatro, programinhas mais light, tá? Hoje passeio no parque de diversão com meu filho, shopping,
Então, quer dizer, eu tenho uma vida muito tranquila. Eu não tenho uma vida agitada, eu durmo, aliás, lendo o livro do Garotinho, você já deve ter lido. Você já deve ter lido, ele ali diz que o melhor alimento para a voz é o sono, é você dormir bem. Tá? E eu procuro dormir bem. A questão da idade, eu acho que está muito na cabeça de cada um, está muito dentro. Eu conheço amigos meus de 30 que são velhos. Eu conheço amigos meus de 25 que são velhos. A minha mãe tem 77 anos, passou por uma cirurgia delicada, já voltou para os bailes, já está dançando lá nos forrós, lá em Friburgo, está lá, maior pé de valsa, 77 anos. Então, acho que idade, isso é uma coisa que a gente tem que riscar, sabe? O Garotinho está com 73, a vitalidade do Zé Carlos é um negócio de louco. É impressionante. O Zé vai passar da barreira dos 100. Com esse estilo de vida que ele leva, com a cabeça que ele tem, com o empreendedorismo que ele tem, essa coisa de empreender, essa coisa de criar novos, sabe? Bordões mesmo. Bordões, espaços, bordões, enfim. Espaços. E você vê, às vezes, companheiros nossos, com 40 anos, 35, barrigudão, largadão, fumando, sabe? Que isso aí vai durar, quer durar muito? Não vai durar muito, então você tem que manter, para o cara manter a forma. Então eu não tenho problema nenhum com idade, tenho 53 anos de idade, me sinto um garoto ainda, um juventude. Da Serra. Né? Me sinto um garoto e até brinquei agora de manhã com ele, que amanhã a gente inaugura a dupla Garotinho e Juventude. Na Transamérica, maravilha, uma emissora que tem aí quase na sua totalidade um público bem jovem, né? bem bacana, e vamos trazer também os de meia idade, os mais antigos, que são jovens também. E o pessoal vem pra cá. Dissemos ao Zé Carlos assim, nós achamos que você vai dar trabalho à Globo e à Tupi. Ele disse assim, não estou dando só trabalho à Globo e à Tupi, eu estou dando trabalho para os outros também, para abrir o mercado. Isso. Acho que a resposta dele foi para lá de democrática e estratégica. E é porque é o seguinte, olha aqui, eu, por exemplo, vou estrear amanhã, 5 da tarde, domingo, Flamengo e Macaé. Me honra abrir esse projeto para o Garotinho e depois o Garotinho comanda a festa no Maracanã às 7h30 com Vasco e Botafogo. Pelo pouco que eu conheço do Zé e pelo que eu percebi na reunião, em nenhum momento se fala, em nenhum momento se pensa em ganhar de Rádio Globo, em ganhar de Rádio Tupi. O que a gente quer ganhar é o coração do carioca, é o coração do povo do Rio de Janeiro. É isso que a gente quer, a princípio, ganhar credibilidade, estar no mercado, aquilo que o Zé te respondeu é a pura verdade. Aura Meno está de volta, Maria Chuteira está de volta. Graças a Deus, Andréia, beijo. Rui Fernando está com a gente, faz um trabalho bacana na Nacional e está com a gente também. O Bruno Azevedo, Gilson Ricardo, Gerson. Bruno Azevedo é um talento, uma descoberta. Ele já estava na Rádio Globo de Macaé, ele estava falando, estava contando. Lá em Volta Redonda também chegou a trabalhar num projeto lá. E é um cara perfeito aí para Cantarelli, Bruno Cantarelli, o Bebê Monstro, que eu tive o prazer de conhecer ontem, uma figuraça, que ela vai dar um jogo amanhã comigo do Flamengo. Então, quer dizer, é uma equipe, foi o que o Michel disse, ela está bem mesclada. Jovens, meia-idade e os mais experientes. Então, você imaginou botar isso tudo numa panela? Vai dar um caldo legal. E assina embaixo no que o Garotinho disse, a gente não está entrando nesse projeto, se eu falo por mim, eu não estou indo para a Transamérica para dar resposta a ninguém, para futucar ninguém, para dizer, estou aqui, nada disso. Eu estou indo para a Transamérica porque eu acredito no José Carlos Araújo, eu acredito no Garotinho. Trabalhar com o Garotinho a essa altura da minha vida e do momento que eu estou passando, sabe, é coroar todo esse esforço que eu te falei há uns tempos atrás, de estar descendo, subindo e descendo, sabe? É coroar isso tudo. É a realização novamente de um sonho, que quando eu vim para cá, era para trabalhar com o Zé, com o Edson, com o Heraldo, com o Rafa, com o Felipe Cardoso, com o Luiz Mendes, que eu tive ainda a graça de Deus de trabalhar com ele em muitos jogos, né? Então, o que me levou para a Transamérica, aliás, eu não estou indo para a Transamérica, eu estou indo para trabalhar com o Garotinho na Transamérica. É diferente, eu não estou indo para a Transamérica, eu estou indo para trabalhar com ele na Transamérica. Poderia ser na rádio Quinta da Boa Vista FM, que eu iria com ele.
acredito nele, o projeto vai ser bacana, mas não tem essa, você define muito bem também, não tem essa de dar resposta para ninguém. Vamos fazer o nosso trabalho e eu espero que o torcedor carioca, que a galera brasileira curta, porque garotinho é garotinho, né? Só para encerrar, você vai continuar fazendo trabalho lá na Rádio Friburgo? Vou. É difícil, eu já conversei isso com o Oscar Noda, ele disse que é difícil lá para o lado dele, para a Sul Fluminense. Lá em Friburgo, é difícil captar clientes, patrocinadores de uma cidade que é menor do que o Rio de Janeiro? É difícil, porque no interior, se você fizer coisas boas e der resultado, beleza. Agora, se você fizer uma besteira, já era. É igual a questão política. Tem o lado A e o lado B. Você optou pelo lado A, investiu no lado A. Aí o lado B vence, você não toma nem um copinho d'água. Vai ficar 4 anos morrendo de sede. Então, o que aconteceu com o nosso projeto lá em cima? A gente começou, muita gente não acreditou, a maioria não acreditou, achou que era balão japonês, que era apenas para transmitir jogos do friburguense. E não era. Era jogos do friburguense com mais os jogos dos grandes. Isso, no passar dos anos, foi se fortalecendo, foi se estruturando. Aí o que aconteceu? Os anunciantes passaram, além de acreditar, procurar para fechar. Hoje, encontro dificuldades? Encontro. Hoje é diferente do que foi há 25 anos atrás. Nós tínhamos 3 veículos de comunicação e mais um jornal. 4 veículos de comunicação. 2 rádios, uma TV e um jornal. Hoje você tem 500 TVs a cabo, 800 jornais para o mesmo mercado. Aí diminui, com certeza, mas a gente ainda consegue sobreviver dignamente. Foi um prazer te conhecer. Acabou? Acabou. Pô, Boa entrevista. Pô, tava tão bom. Queria mais? Vamos continuar aqui, tá tão legal. Vamos marcar um segundo encontro? Vamos sim. Fazer um balanço no final do ano sobre o que foi o ano de Fernando Bonão. Isso aí. Olha, Sérgio, muito obrigado mesmo pelo teu carinho, pela tua amizade, ao Michel também, a todos aí do site Rádio Verdade. Fiquei muito feliz de estar aqui, vim com o maior prazer falar do que a gente gosta de fazer. O prazer, eu tenho um slogan que eu vou agora massificá-lo, que é: sou feliz porque faço aquilo que gosto, sabe? Eu curto demais a comunicação esportiva e, mais uma vez, muito obrigado, Rádio Globo, muito obrigado à direção que se foi, Gilmar Ferreira, Giovanni Faria, Álvaro de Oliveira Filho, que ainda está no grupo e é o gerente da CBN, que me deu todo o apoio quando aqui cheguei, e a atual direção, e a todos os meus companheiros da Rádio Globo. Não vou citar nomes aqui para não esquecer de ninguém, mas muito obrigado por tudo que vocês fizeram por mim, tá? E a partir de amanhã vocês vão curtir o Juventude da Serra com o Garotinho, com toda a nossa equipe na Transamérica, mais um espaço que se abre e eu conto com todos vocês. Muito obrigado aí pela força, pelo carinho, obrigado, tá? você. E eu estou à disposição de vocês. Flamengo, domingo, 5 da tarde, você narrando, quem comentou? Eu, Bebê Monstro e o Cantarelli. Perfeito. É isso aí, obrigado, Bonan. Eu que agradeço. Valeu, gente.